Meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, mas o vento era contrário. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és Senhor, o Filho salva-me!" de Deus. Por que duvidaste? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para entender tudo o que aconteceu nesse Senhor, evangelho, salva-me! Por que nós precisamos duvidaste? conhecer o que aconteceu antes desse fato. A multidão passava fome e Jesus conseguiu saciá-la com o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes. Ao final desse evento, Jesus pediu que os discípulos seguissem para um outro lado da margem. Também ele se retirou e foi rezar, fugindo assim da euforia da multidão. Senhor, salva-me! Por que O que duvidaste? esse evangelho nos ensina? Nos ensina Jesus, meus irmãos, esse evangelho nos ensina que Jesus está presente nas tempestades da vida. Mesmo quando parece distante, ele vem ao nosso encontro. Mas a oração, meus irmãos, fortalece a missão. Antes de enfrentar a tempestade, Jesus procura um momento de silêncio e oração com o Pai. A fé, meus irmãos, nos sustenta. Enquanto Pedro mantém os olhos em Jesus, ele consegue Senhor, caminhar sobre salva-me! as águas. Por que duvidaste? Mas quando ele olha apenas para o vento, para o perigo, ele pede ajuda. Assim que Pedro clama por socorro, Jesus o segura imediatamente. As dificuldades, meus irmãos, podem fortalecer nossa fé. Depois da tempestade, os discípulos reconheceram mais profundamente quem é Jesus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Como aplicar esse evangelho na nossa vida? Meus irmãos, todos nós enfrentamos tempestade, problemas de saúde, dificuldade na família, preocupações financeiras, perdas e medos. Jesus nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo parecer difícil. O importante é não desistir, mas rezar com sinceridade. Salva-me, Senhor, salva-me. Essa oração simples, meus irmãos, expressa a confiança de que Jesus sempre estende a mão para quem o procura. O Evangelho de Mateus lembra que a verdadeira segurança não está na ausência de dificuldade, mas na presença de Jesus conosco. Quem mantém os olhos fixos em Cristo encontra coragem para superar as suas dificuldades. Meus irmãos, esse Evangelho ele é muito simbólico. A barca representa a igreja, o mar é o mundo, a tempestade são os ventos contrários
que nós enfrentamos nesse mundo. Mas quando Jesus diz para Pedro, coragem, vem, é como se Jesus dissesse para nós hoje, que muitas vezes são nas horas difíceis, nas tempestades da vida. Ele diz, coragem, eu estou contigo. Muitas vezes somos pessoas de fé, mas ainda assim temos muito medo. E é na oração que fortalecemos nossa fé. Não podemos deixar que as forças contrárias, os ventos contrários, nos tirem a nossa fé. Não podemos deixar nosso barco afundar. Temos que ter coragem nos momentos difíceis. Mas, meus irmãos, a gente só consegue ter essa coragem se a gente estiver em oração. Meus irmãos, quem não passou, ou está passando, ou vai passar por uma tempestade, por uma dificuldade? Senhor, salva-me! Por que duvidaste? A liturgia de hoje nos mostra situações semelhantes, tanto na primeira leitura como do Evangelho. Situações conflituosas para pessoas que creem. Para nós que acreditamos em Deus, nós estamos no mundo, meus irmãos, embora nós não sejamos do mundo, e nós sofremos as tempestades da vida, as dificuldades que o mundo nos coloca. A primeira leitura, tirada do livro de Reis, diz assim: naqueles dias, ao chegar ao monte Horebe, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses Por que termos. duvidaste? Meus irmãos, essa primeira leitura conta momentos de crise na vida de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que foi anunciar o nome de Deus. Só que ele passa por uma angústia profunda, a ponto de querer a morte, a própria morte. Ele vivia, meus irmãos, numa angústia interior. Então ele foge para a montanha e pede a Deus a morte. Ele entra numa gruta e lá ele fica. Meus irmãos, quantas situações na vida que passamos por profundas angústias que dão uma aflição. Entramos então Senhor, numa salva-me! gruta, Por que como duvidaste? Elias, nessa gruta existencial de cada um de nós. Meus irmãos, a depressão causa isso, a ansiedade causa isso, mas motivada por quê? Por frustrações, por decepções, por dificuldade no mundo, seja financeira, seja emocional, existencial, psicológica, ou que seja. Vivemos situações, às vezes, que nos dá vontade de entrar num buraco e de ir lá ficar. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, se via um grande homem, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, pessoas de referências para o mundo que têm fé, mas viveram e vivem humanamente suas dores. Por outro lado, pessoas de fé no Evangelho, nós temos os apóstolos que, ouvindo o mandato do Senhor, eles entram no barco e vão para o mar adentro. O barco é a igreja, o mar é a missão do mundo. Então, seguindo o mandato do Senhor, estão eles no mundo. Só que de repente começa um temporal, uma tempestade, a ponto de se afundar, a ponto de afundar o barco. Tanto Pedro como os apóstolos, e como Elias também, eles não conseguem a princípio ver Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que nos cega, ou seja, que cega o ser humano, é a dor. A dor existencial que vai pela depressão, a dor física, e chega um momento em que nós falamos assim, não tem saída. Elias não conseguiu ver Deus. Nessa primeira leitura do livro de Reis, fala assim, mas o Senhor, antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passou por ali um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
E depois ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto e conseguiu ver Deus. Então, onde que Elias consegue ver Deus? Meus irmãos, nas tempestades de nossa existência, passamos por isso. Como lidar? Como resolver? Como encontrar um caminho? Elias, então, consegue ver Deus só na brisa suave. Passou por ele o vento, passou por ele o terremoto, o fogo, e ele só conseguiu ver Deus na brisa leve. Então, meus irmãos, ele conseguiu ver a Deus nessa brisa. Como ele conseguiu ver Deus? Nessa brisa suave. Às vezes nós precisamos de uma serenidade, algo simples. O que conseguiu falar o coração de Elias foi a brisa suave. Mas foi necessário que Elias saísse dessa gruta. Ele teve uma atitude. Tem que haver um desejo. Temos, meus irmãos, que ter coragem e confiança em Deus e oração. E aí, meus irmãos, muitas vezes é numa tempestade que nós vemos Deus. Nas forças contrárias é que nós vemos Deus, muitas vezes, né? Muitos, meus irmãos, não confiam em Deus, não tem essa confiança em Deus. Então nós precisamos fortalecer nossa fé. Não podemos deixar essas forças contrárias, meus irmãos, nos derrubar. E nesse momento que nós devemos fortalecer a nossa fé com orações. Encontrar Deus, meus irmãos, não somente num lugar calmo. Devemos fazer o exercício de encontrar Deus nas forças contrárias também. Não podemos deixar de acreditar no amor de Deus. Não será, meus irmãos, a morte, as dificuldades, as tribulações que podem nos afastar de Deus. Jesus diz para nós hoje: calma, coragem, não tenhais medo, eu estou contigo. Meus irmãos, eu creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Meus irmãos, que nós possamos então, com nossas orações, fortalecer cada vez mais a nossa fé. Amém? Amém.